Amém. Estamos na série falando sobre uma igreja cativante, ou uma igreja cativante. E o pastor Luiz, ele explicou um pouco que isso é a igreja que queremos ser. E ele falou um pouco, já tivemos 2 assuntos a respeito disso. E hoje nós vamos falar que uma igreja cativante também é uma igreja que vive em unidade, mesmo em meio à diversidade de pessoas que se encontram nela. Nós vamos falar sobre isso, é uma igreja que vive em unidade, mesmo em meio à diversidade de pessoas que vivem dentro dela. Queremos ser uma igreja assim, uma igreja com um público diverso. E Foz do Iguaçu é um local bem propenso para isso. É difícil às vezes achar alguém que nasce em Foz do Iguaçu. São poucas pessoas, eu converso e digo, você nasceu aonde? Eu nasci em tal lugar, mas eu vim para cá. Um ou outro diz, não, eu nasci em Foz do Iguaçu. Você fica, uau! Uma ou outra pessoa nasceu aqui. Minha filha mesmo vai poder dizer que nasceu em Foz do Iguaçu. E por que eu estou falando isso? Porque a igreja do Senhor é assim. Mas muitas vezes existe-se uma visão errada sobre o que é igreja. As pessoas entendem de maneira errada o que é igreja. E por que entendem? Porque começam a enxergar no padrão errado. E isso está nos nossos dias, e é bem comum você achar alguém na rede social, no seu ciclo de amizade, criticando a igreja, falando mal da igreja, porque eles simplesmente enxergaram pela ótica errada o que é igreja. E alguns dos pensamentos corretos a se pensar o que é igreja, talvez um deles é pensar, por exemplo, sobre família, ou sobre amigos, família no geral, primos, irmãos, seu cônjuge. Por quê? Não sei se é assim como você, eu tenho um irmão, e eu me lembro de alguns momentos que eu e meu irmão discutimos, por coisas bobas, às vezes pegar o controle da TV, e um querer mudar o canal, e o outro também querer, mas é aquele momento de irmão, né, que a gente pode pirraçar um ao outro ali e brigar. Mas quando chegava a hora da janta, um emburrado com o outro, sentava um na frente do outro e tinha que comer ali, com os pais. Irmãos, isso é um pouco do que é a igreja. Também temos aqueles que às vezes fazem pirraça, que deixam a gente um pouco emburrado, mas quando chega no domingo, ou alguma atividade, nos encontramos e enxergamos olho a olho. Às vezes até no início do culto, abraça o teu irmão do seu lado, e quando você olha, porque eu fui sentar aqui, né? Mas isso é um pouco do que é a igreja, e podemos pensar sobre isso em diversas e diversas situações, como cônjuges, amigos, irmãos, primos, e por aí vai, a lista é longa. O ponto é que isso é comum na nossa vida. Pensamentos diversos geram atritos. Posições diversas geram atritos. E nós iremos olhar hoje, numa perspectiva correta, do que é uma igreja unida. Nós iremos olhar para o texto bíblico. E o texto de hoje vai nos ensinar a respeito da beleza que há dentro da igreja. A diversidade. E como essa igreja ela é composta por pessoas diversas. Em suma, meus irmãos, o que iremos ver hoje é que a igreja é uma obra de arte. E que esse artista está pintando ela com as mais diversas cores, tonalidades, mas que o seu final é uma obra magnífica. O final, o quadro no final, é uma obra magnífica. Nós iremos ver isso em 3 partes. Eu queria convidar você a abrir o texto, abrir sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler do verso 12 até o verso de número 27. Mas antes de ler, como eu falei, nós vamos ver isso em 3 partes. Nós iremos olhar a respeito da nossa unidade. Vamos ver isso do verso 12 até o verso 13. Depois nós vamos ver sobre a nossa diversidade, do verso 14 até o verso 20. Por fim,
sobre a nossa conectividade, a nossa conexão como igreja, do verso 21 até o verso de número 27. Eu quero convidar você a ler o texto comigo. Por favor, olhe para a sua Bíblia e com reverência a palavra do Senhor, que diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo? Nem por isso também deixará de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. De todos fosse um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que nós são decorosos, não precisamos ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Como eu falei, nós vamos ver sobre a nossa unidade, a nossa diversidade e a nossa conexão. Eu quero convidar você a olhar comigo o texto no verso 12, no verso 13, quando Paulo vai começar a introduzir sobre esse assunto. O capítulo em si vai falar a respeito dos dons também, mas ele está falando sobre uma diversidade dentro da igreja. E nesse assunto sobre os dons, parece que Paulo coloca um bloco específico para dizer, antes que vocês entendam sobre isso, deixa eu falar como é um pouco sobre o povo de Cristo, sobre a igreja. E então ele começa a falar do verso 12 até o verso 13. Paulo diz que, ora, assim como o corpo é uma unidade e tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muito, formam um só corpo, todos com respeito a Cristo. Paulo vai dizer, quer seja judeu, quer seja grego, quer seja de Foz do Iguaçu, quer seja do Nordeste, do Paraguai, da Argentina, de qualquer lugar, todos por meio do único Espírito, do qual pertencemos o Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Então ele começa a falar sobre essa unidade. No Novo Testamento tem 3 expressões que se fala sobre a igreja. Diz que é o edifício, sobre a noiva de Cristo, mas também sobre o corpo de Cristo. E Paulo vai usar essa expressão, mas só que antes dele dar vários exemplos, como a gente leu sobre a mão, sobre o pé, sobre o olho, ele vai dar um pilar. Precisamos entender que antes de entender a diversidade, uma coisa é de extrema importância. E é isso que o verso 12 e o verso 13 vai nos ensinar, a nossa unidade. E para ambas as afirmações, tanto sobre edifício, sobre corpo, sobre noiva, todas essas têm um líder, um Senhor sobre. O corpo tem a cabeça, o edifício a pedra fundamental, e a noiva tem o noivo. De todas essas ilustrações, mas aqui específica do corpo, Paulo está nos dizendo que Cristo é o Senhor da igreja. Sabe o que ele está dizendo? Que, em outras palavras, a nossa identificação com Cristo é algo tão profundo que cada membro, mesmo sendo individual, está ligado, primeiramente, a Cristo. Uma vez, meus irmãos, que eu e você convertemos, ouvimos do Evangelho e o nosso coração foi alcançado pelo Senhor, pertencemos ao Senhor. E esse pertencer é estar ligado a Cristo. Estamos em conectividade com Cristo. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está colocando esse fundamento. A nossa união é por meio de Cristo.
Romanos 12, 5, Paulo também vai dizer: somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Paulo também, ele vai usar essa expressão em outras passagens do texto bíblico, mas o que ele está nos sugerindo aqui é que estamos unidos a Cristo, unidos a Cristo. E longe do seu corpo não podemos ser igreja. A moda que estamos vendo hoje, depois da pandemia, pós-pandemia, é muito dos desigrejados, aqueles que dizem: não, eu estou bem com o Senhor, eu estou com a minha vida boa com Deus, mas eu só não quero saber da igreja. Lembra que algumas expressões sobre a igreja, edifício, noiva e corpo? Imagina, a igreja é a noiva do Senhor, você chega para Jesus: olha, eu quero saber do noivo, mas a sua noiva, não quero nem saber. Não compactua, não compactua. Quando entendemos que estamos ligados primeiramente a Cristo, temos o prazer de desfrutar de pertencermos ao seu corpo, à igreja do Senhor, e que Cristo é o cabeça. Então, estar na igreja não diz respeito somente se você é bom em relacionamento ou não, porque no nosso meio nem todos são. Tem uns que terminam o culto, ou talvez durante a semana não é tão bom de mandar uma mensagem, ou fica um pouco mais fechado. Não é sobre isso, ainda que isso seja bom. Não é se gostamos, por exemplo, das mesmas coisas que nos fazem ficar unidos. Não é sobre isso. Ou talvez possamos sair e comer, assistir o mesmo filme, não é o mesmo gosto que nos faz ser unidos como igreja. O que nos faz ser unidos como igreja, o que Paulo está nos falando, é por meio de Cristo. É entendermos primeiramente que estamos ligados a Ele, a Cristo. Irmãos, isso é um termômetro. Isso é um termômetro e ele serve para a gente. Por exemplo, talvez você encontre, ou você passou por isso, momentos que você não quer fazer parte do corpo do Senhor. Você não quer participar do corpo do Senhor, da igreja do Senhor. E quando eu falo participar, eu não estou falando de vir simplesmente para o culto no domingo. Vamos ver isso mais para frente. Mas é participar, é ser parte do corpo. Como não estar participando do corpo, o termômetro nos mostra que primeiro o que precisa ser resolvido é o entendimento de que estamos ligados primeiramente com Cristo. E então, ligado com a igreja do Senhor. Precisamos entender isso. É isso que Paulo está nos falando nesse primeiro ponto. E eu teria algumas perguntas para fazer. Pensando que Cristo nos une, pensando que Cristo é a base, a primeira pergunta que eu tinha que fazer, são algumas reflexões, é que o que nos une não são nossas doutrinas, ainda que sejam boas, mas ela não nos une. Não é o local, não é porque a Vila A é agradável, não é porque vir aqui para a igreja é agradável, não. Não são pensamentos iguais, porque não temos também. O que nos une é unicamente Cristo. É por meio de Cristo. É por isso que tantas pessoas saem de tantos lugares e vêm para cá. Pessoas saem do outro lado da cidade e vêm para cá. Pessoas saem perto daqui e vêm para cá. Pensamentos distintos, histórias distintas. Mas o que nos une é Cristo Jesus. Como eu falei, as nossas doutrinas precisam ser boas. É bom e gostoso estar nesse local, mas ainda que esse local seja destruído, podemos nos reunir como corpo de Cristo, porque o que nos une é o Senhor. Isso nos une. Mas então o que nos separa como igreja? Se Cristo nos une, será que algo pode nos separar? Será mesmo que tem alguma coisa com o poder de separar o corpo de Cristo? Existe, meus irmãos, existe. E eu vou falar de duas específicas. A primeira é o individualismo secular. E eu vou explicar o que é isso. É a ideia de que eu sou igreja sozinho. Já ouviu quando pergunta para alguém, o que você é? Eu sou a igreja de Cristo. Ou eu sou o corpo de Cristo. Você não é a igreja. Você não é o corpo. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o edifício, nós somos a noiva. Ninguém sozinho tem a capacidade de ser a igreja do Senhor, mas quando estamos reunidos, nós somos a igreja do Senhor. E eu sei, meus irmãos, que muitos podem estar feridos com a igreja, podem estar com rancor.
É dolorido, às vezes, para muitos vir para a igreja, por causa disso. E eu sei que é desafiador para muitas pessoas. Talvez muitos, por causa da dor, da raiva, de rancor, ressentimento com outros irmãos, se frustraram com a igreja do Senhor. Mas o que eu quero fazer aqui não é dizer, você está errado, não. Eu quero te encorajar a romper esses desafios, a entender que você sozinho não é a igreja do Senhor, que você precisa se permitir a romper essas barreiras, esses desafios, e fazer parte do corpo de Cristo. Viver com os irmãos, estar com os irmãos e deixar eles fazerem parte da sua vida. Rompa com isso, eu quero te encorajar. Permita conhecer pessoas, permita-se. Sabe um exemplo? Talvez você só saia com o mesmo grupo de pessoas dentro da igreja. E isso é bom, você tem afinidade com alguns. Mas permita-se conhecer novos. Tem novas pessoas chegando. Tem talvez aqueles que você, eu só vejo no culto. Permita a oportunidade de quando terminar aqui, irmão, como é seu nome? Ou me dá o seu contato, vamos marcar algo durante a semana. Permita que outras pessoas possam fazer parte do seu ciclo de amizade. O individualismo não, é só o nosso grupo, só sou eu, são os meus problemas, o meu pensamento. Isso não faz parte da igreja do Senhor. Isso não faz parte. Busque ajuda também e peça ajuda, porque precisamos um dos outros. E tem muitas vezes que, por não pedirmos ajuda, pensamos, como é que aquele irmão não percebe que eu estou com um problema? Irmãos, não tem como saber às vezes. De fato, não tem como saber. E você precisa ir até o outro, pedir oração, dizer, irmão, eu estou passando por isso, me ajuda. Busque ajuda, porque esse individualismo, muitas pessoas carregam os problemas para si e dizem, eu resolvo. Eu não preciso de ninguém. Você precisa sim. Você não está sozinho na caminhada. O individualismo diz que você está só. Mas o corpo de Cristo, a igreja, fala que você não está só. Está rodeado de irmãos. Então peça ajuda. O texto de Tiago, capítulo 5, vai dizer, se você está com algum problema, com alguma enfermidade, mande chamar os presbíteros da igreja. Sabe o que Tiago está querendo ensinar? Meu irmão, se você está precisando de ajuda, peça. Peça. Peça ajuda. Isso pode separar o povo de Deus. Individualismo, cada um vivendo a sua vida, e não permitir que outros possam fazer parte da sua vida. Mas tem outra coisa que pode separar o povo de Deus. O diabo, meus irmãos. Satanás. Não podemos ser meninos e negligenciar que ele está ao nosso redor, ao redor do povo de Deus, tentando fazer com que o povo de Deus viva de maneira que a divisão esteja presente. É uma das artimanhas dele. Precisamos ter discernimento espiritual para entender que, às vezes, o comportamento de dizer, não quero fazer parte, não quero abrir minha vida para que outros irmãos possam ver a minha dor, não quero caminhar com outros, pode ser uma das investidas de Satanás na sua vida. Precisamos pedir ao Senhor discernimento, porque o que Ele mais quer? Que cada um caminhe de maneira individual. Sabe por quê? Porque certa vez Jesus foi orar pelos seus discípulos e em parte da sua oração ele falou, eu quero que vocês sejam um, como eu sou com meu Pai. Jesus orou pela unidade dos seus discípulos, pela comunhão dos seus discípulos. Então não podemos ser meninas, pessoas infantis e negligenciar que o diabo pode estar à nossa volta, tentando fazer que caminhemos longe da igreja do Senhor, do corpo de Cristo, e não permitir que outros possam carregar os nossos fardos, que nós possamos carregar os fardos de outros. Não. Isso pode separar o povo de Deus. Então, temos que lutar pela unidade da igreja, entendendo que Cristo é o cabeça desse corpo, que Cristo é o Senhor da igreja. É isso que Paulo vai iniciar no verso 12 e no verso 13, ele vai dar essa base, mostrando que Cristo é o fundamento. E agora, na segunda parte do versículo 14 até o versículo 20, Paulo vai falar sobre a nossa diversidade como igreja.
Olhe comigo o texto. Paulo inicia falando que o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. O que Paulo está querendo dizer com isso? E ele vai discorrer sobre diversos exemplos sobre isso. A beleza em sermos diferentes. É comum ir, sabe aonde? No Parque das Aves. Você já foi lá? Se você não foi, você precisa ir. Mas em ver tantas cores, tantos pássaros, você fica vislumbrado, você olha, uau, o que é aquilo? Você quer ver outro e quer ver outro. Você vê beleza na diversidade. É como pensar em Foz do Iguaçu. Talvez você pense, para onde eu vou sair hoje? Talvez eu quero comer uma comida árabe ou indiana. Você tem várias opções aqui em Foz. Temos mais de 90 etnias aqui. Há diversidade em Foz do Iguaçu. E a beleza nisso também. Tantas culturas reunidas em um único lugar. Mas a beleza também dentro da igreja do Senhor em reunir tantas pessoas diferentes com um único propósito. Quer ver uma coisa que às vezes não costumamos fazer, mas que hoje eu fiz, no momento que o pastor Luiz estava orando, eu parei um pouco e fiquei olhando para a igreja. E tantas pessoas que às vezes nem conversam durante a semana, orando juntas, clamando ao Senhor, umas pelas outras. Que beleza, meus irmãos. Faz um pouco desse exercício agora, levanta um pouquinho o seu pescoço e olha à sua volta. Olha os irmãos que estão aí, talvez você não costuma fazer isso, mas olha um pouquinho. Você olha assim, opa, aquele eu não conheço, isso aqui eu conheço, sentei do lado dele. Sabe o que eu quero dizer com isso? São tantas histórias, tantas e tantas histórias reunidas aqui. Tantas dores, mas também tantos sorrisos. São tantos reunidos aqui, a beleza nisso. Tantos pensamentos diversos. Mas nós, como igrejas, estamos reunidos aqui. Como eu falei, Paulo vai discorrer sobre diversos exemplos, mostrando que o olho não pode ser a boca, que a boca não pode ser o pé. Por quê? Porque há beleza em você ser quem você é. Você não precisa se comparar, eu quero ser igual ao meu irmão, porque acho que ele é um pouco melhor. Não. O Senhor chamou você, e é com você que o Senhor quer edificar também a igreja. Por isso que olhar um para o lado para o outro, tanta gente diferente, reunida no mesmo lugar, mas entendendo que o Senhor, quem nos chamou. Quer ver como isso é verdade? Olha o verso 18. Diz assim, de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo o quê? A sua vontade. Sabe o que Paulo está dizendo? Que é o Senhor quem chamou você. Foi o Senhor, em sua vontade, que o trouxe até aqui, e que colocou você aqui, e que quer usar você para edificar a igreja dele. Foi o Senhor quem te chamou, meu irmão. Foi o Senhor quem te chamou, minha irmã. Por isso que um dos pensamentos equivocados é a ideia de se comparar com o outro dentro da igreja. E pensar, aquele irmão é melhor que eu. Não, meu irmão. O Senhor chamou você, com as suas habilidades, com o seu talento, com os seus dons, para servir o corpo dele também. Somos muitos, e o Senhor quem nos chamou. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 18, que o Senhor, em sua soberania, foi chamando um, chamando outro, e reuniu o seu povo. E é um povo que às vezes não é tão fácil de lidar. Paulo também vai dizer na carta em Coríntios que Deus chamou as coisas loucas do mundo para confundir aquelas que são o quê? Sábias. Paulo está dizendo que a gente é o quê? Os sábios? Os louquinhos do mundo. Aqueles que talvez que o mundo não dá nada. Ou talvez que mais próximo. Talvez que alguns digam, esse aí pode servir ao Senhor. Pode servir ao Senhor. Talvez as histórias mais improváveis, mas que o Senhor pega, às vezes em cacos, e redime, reconstrói, e usa como um vaso de honra para servir ao Senhor. É assim que o Senhor tem feito, é assim que o Senhor sempre tem feito. O Senhor chama aquele que Ele quer, da maneira que Ele quer, da maneira que lhe apraz, porque há beleza nisso, na diversidade. O Senhor, irmãos, temos até flamenguista no corpo do Senhor. É possível, tá? É possível, corintianos. Há espaço para eles também. Há espaço no corpo do Senhor. O que eu quero dizer com isso é que há beleza nessa diversidade. Há beleza
em tudo isso. E o que podemos aprender com isso? Olhando essa diversidade do corpo de Cristo, essa beleza, essa união juntos, o que podemos aprender? É que a igreja do Senhor não é composta de uma única idade, primeira coisa. Não é a igreja só dos idosos, os acima de 60, 70 anos, não. Nem abaixo dos 15, não, isso não é a igreja. A ideia do Senhor é reunir essa faixa etária diferente, costumes diferentes, pessoas diferentes, como eu falei. Como Paulo, escrevendo também a Tito, vai dizer que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Como então uma igreja só com pessoas mais novas vai cumprir isso? Não. A beleza em ter faixa etária diferente também. Pessoas com gosto diferente. A beleza. Classe social diferente, a cor diferente, a raça diferente. São tantas e tantas e tantas, que eu poderia citar outras aqui. Mas a beleza nisso. E o ponto, para Deus, é que nem importa a classe social, a cor, a raça, como eu falei, se é flamenguista ou corintiano, nada disso importa. O que importa para Deus é que é um filho do Senhor. E como eu falei, quando está unido a Cristo, é enxertado nesse corpo, faz parte desse corpo. E agora pode servir ao Senhor com outros irmãos. Com outros irmãos. Podemos servir ao Senhor. Por isso que nada disso importa para o Senhor. Sermos do Brasil ou outra pessoa de outra nação, como costumam falar por aí, né? Deus é brasileiro. Não, não é brasileiro. O Senhor tem povos de todas as nações. E a beleza nisso também. Pois bem, a igreja é diversa, mas essa igreja diversa tem um único Senhor, que é Jesus Cristo. Mas, no terceiro ponto, vamos ver que temos uma conexão. Somos unidos por meio de Cristo, somos muitos e diversos, mas temos uma conexão também. Olhe comigo, por favor, o verso de número 21, vai dizer assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Essa conexão, primeiro, é entender que cada pessoa tem sua utilidade no corpo de Cristo. O Senhor chamou pessoas diversas, como eu falei, mas cada um pode ser útil para o Senhor dentro do seu corpo. E Paulo vai discorrer ainda, e quando chega no verso de número 26, olha o que ele diz: quando um membro sofre, todos, vou repetir, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. O que Paulo está dizendo é que esse povo de Deus se importa um com o outro. É que a dor de um pertence ao outro. É que a alegria do nosso irmão é a nossa alegria também. É isso que Paulo está dizendo. Que olharmos, como Jesus falou, chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. É isso que Paulo está dizendo. O corpo de Cristo tem uma conexão. E podemos aprender nesse exemplo aqui, porque essa igreja de Corinto estava passando por um momento difícil. Eles estavam divididos. Eles estavam intrigados, com rancor. Não era uma igreja fácil não, tá? Mas podemos aprender com a imaturidade dessa igreja. Podemos olhar para ele e pensar assim: opa, não vamos repetir a mesma coisa. Não quero cair no mesmo erro que a igreja de Corinto caiu. Por quê? Porque eu quero me importar com o meu irmão. Paulo está ensinando que, como igreja, nós não podemos negligenciar a dor do outro. Estamos unidos, mãos dadas. Sabe quando você corta um dedo e você diz: opa, senti a dor aqui. Essa é a ilustração que Paulo está usando. Dói a dor do outro irmão. A alegria do meu irmão não é motivo de inveja para algumas pessoas. É motivo de alegria e de comemorar junto com meu irmão. Então nós precisamos encarar essa realidade, que mesmo tendo brigas dentro da igreja, ou não é verdade que tem? Tem. Mesmo tendo rancor, mesmo tendo tudo isso, temos que romper isso,
Porque aqui também é um lugar de pedir perdão e sentir a dor do irmão. De pedir perdão e se alegrar com o irmão. E é isso que Paulo está dizendo. Que estamos unidos como igreja. E o que podemos olhar para isso e dizer, o que eu posso fazer com isso? Tá, eu sei que nós estamos conectados, estamos unidos, mas o que eu faço então? Primeira coisa que temos que fazer, e lutar contra isso, o que temos que fazer? Não sermos insensíveis à dor do irmão. Talvez você olhe e diz, mas isso aqui é muito frouxo, desculpa a palavra. Isso aqui é besteira para mim. Como é que você está sofrendo com isso aqui? Não. Às vezes, para aquela pessoa, aquilo machuca tanto. Então, não podemos ser insensíveis com a dor do outro. Como igreja, somos chamados a ouvir o irmão. E a sentir a dor também. Talvez para você aquilo seja simples, mas para aquele irmão não. Para aquele irmão seja talvez a maior dificuldade que ele está enfrentando. Então, primeira coisa, não podemos ser insensíveis. E quando eu falo com isso, e nós estamos falando isso em vários cultos, que ser igreja, ser corpo do Senhor, não é só vir no culto de domingo, mas é quando saímos daqui, na semana que vai começar amanhã, é sermos sensíveis ao irmão. E como é que você pode fazer isso? De maneira prática, como é que eu posso fazer isso durante essa semana, amanhã, Anderson, como é que eu posso fazer? Sabe como é que você pode fazer? Mande uma mensagem para algum irmão. Pergunte, como é que está a sua semana? Como é que eu posso orar por você? Me dê motivos de oração para me orar por você. Ou talvez, como é que eu posso te ajudar? Tem algo que está te machucando? É muito bom nos encontrarmos para falarmos de diversas coisas. É gostoso estar com os irmãos, mas precisamos ser intencionais também para falar de assuntos que machucam o coração. De assuntos que as pessoas não têm facilidade em se abrir, em falar. Talvez, como a gente costuma ouvir, né, as mulheres têm mais facilidade com isso. Elas se abrem e compartilham com as outras. Quero encorajar a nós também, homens, a fazermos isso. Um olhar para o outro e dizer, eu também choro. Eu também tenho medos, ansiedades, tantas e tantas coisas que nos rodeiam. Precisamos romper e ter o coração sensível ao outro. Então, de maneira prática, você pode fazer isso durante essa semana. Manda uma mensagem para o irmão. Pergunta isso. O que é que eu posso orar por você? Como é que está a sua vida? O que é que está te machucando? O que é que está te machucando? Precisamos fazer isso. Sabe o que eu quero te encorajar? Sai daqui e amanhã faz isso. Não só isso, mas manda para 1, para 2, para 3, e daqui a pouco você vai dizer, opa, eu tenho um caderninho de oração e eu estou orando por vários e vários irmãos, e eles compartilham comigo, eu compartilho com ele. Você vai ver como isso vai mudar a sua visão a respeito de um ou de outro, que ao encontrar no domingo, todo mundo está rindo, meus irmãos. Às vezes a gente chora no momento de emoção do culto, mas poucos sabem talvez a dor que um ou outro entrou aqui carregando no coração. Nós precisamos permitir, e se permitir, a fazer parte da vida das pessoas de maneira mais específica, de maneira mais íntima. Só que fazer isso nos torna vulneráveis. E isso vai exigir um pouco do nosso tempo. Talvez alguns minutos para dedicarmos orando, ou talvez alguns minutos durante um café, talvez 1 hora, ouvindo o nosso irmão. Então sai daqui amanhã, procura alguns irmãos, faz isso. Você vai ver como é gostoso saber, você receber uma mensagem e dizer, eu estou orando por você. Irmãos, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então não podemos ser insensíveis como o corpo de Cristo. Temos que ter sensibilidade à dor do outro, porque ela nos machuca. Cristo é aquele que nos une. E Ele uniu um povo diverso. E esse povo que é diverso está conectado um com o outro. Mas então, como, olhando para tudo isso, iremos viver a plenitude disso, talvez? Porque você pode olhar, Anderson, isso é difícil. Isso não é tão fácil. Entender que Cristo é aquele que é a base de tudo, isso é ok. Entender que somos diversos, tá, isso também é bom. Mas entender que eu tenho que abrir a minha vida, fazer isso, tem algumas coisas que são difíceis. Irmãos, nós estamos tendo a possibilidade de desfrutar
de uma coisa que vai acontecer na eternidade. Quer ver um dos textos mais bonito? E que é talvez aquela cena, quando você termina de assistir um filme, quem já assistiu aqui da Marvel, você olha aqueles trechos finais para ver a cena do próximo filme que vai vir, né? Você fica lá ansioso, você quer ver o final daquele filme. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, em Apocalipse 7 e 9. João teve uma visão do fim do tempo, dos últimos dias. E olhando para esse texto, João teve talvez aquilo que nós conseguimos ver nessa noite. Apocalipse 7 e 9. E olha o que diz: depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, pessoas que ninguém podia contar, de todas as tribos, nações, raças, povos e línguas, em pé diante do trono, e diante do Cordeiro com vestes brancas, e segurando palmas. O 10. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta ao trono e ao Cordeiro. Sabe esse povo que Cristo os une, que é diverso? João viu isso. Irmãos, são pessoas de várias tribos, várias nações. Porque estamos pensando aqui na nossa igreja, mas a igreja de Cristo está reunida ao redor do mundo. João viu o povo africano lá dançando e cantando com as suas músicas. Diversidade, diferente do nosso estilo, não é? João viu os asiáticos, aqueles que eram muçulmanos. João viu diversas e diversas pessoas reunidas, pessoas de todos os povos, diante do Cordeiro. É assim que o Senhor quis, pessoas diversas, de diversos lugares, para que tudo isso possa ser resumido em glória a Deus. Foi o Senhor quem nos chamou, foi o Senhor quem chamou cada um de nós aqui, pessoas diversas. Por isso, uma igreja cativante é uma igreja que tem essas pessoas que, mesmo em sua diversidade, são unidas. Unidas, como eu falei, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E eu queria encerrar esse sermão, queria convidar a banda aqui. Tem uma música que é muito bela. Eu queria que, enquanto você cantasse essa música, você pensasse sobre isso. Talvez vai ser uma oração sua. Talvez as letras não condizem com aquilo que você está vivendo. E aí você vai dizer: Senhor, eu preciso orar isso então, porque eu não vivo isso. Mas para que você pense no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. E se você talvez tem dificuldade em fazer parte desse corpo, em se relacionar com esse corpo, é você cantar pedindo isso ao Senhor. Senhor, me dá a oportunidade de fazer parte do teu corpo. Talvez se você é alguém, como eu falei, com um coração fechado, e que não deixa outros fazerem parte da sua vida, você cantar também entendendo que somos um só povo. Somos um só povo. Então, eu queria convidar você fique bem à vontade, talvez se você quiser ficar em pé ou sentado, da maneira que você se sentir mais confortável. Mas eu queria que você prestasse atenção nessa letra, e fizesse dessa música a sua oração.